Salve, salve pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo o vídeo. Eu sempre esqueço de gravar essa apresentaçãozinha para vocês, mas hoje eu lembrei. Para quem não lembra de mim aí, eu sou o Renan. Vocês me viram poucas vezes lá no curso. Então, vou dar início para vocês aí às atividades de hoje, tá? Espero que ninguém tenha surtado ainda, porque estamos quase lá, né? Então, vamos embora. Então, gente, dando início aqui a aula de hoje, vou falar com vocês sobre duas coisas. Na verdade, uma coisa, e eu vou dividir essa coisa em duas partes. Eu vou falar sobre o lançamento de corpos no vácuo, tá? Então, o lançamento de corpos no vácuo vai ser um movimento onde eu arremesso um corpo, inicialmente, com uma velocidade diferente de zero. E como é no vácuo, eu não vou ter resistências do ar, por exemplo, que vão atrapalhar e vão interferir o movimento desse corpo, tá? Vocês vão perceber pelas duas partes que o lançamento horizontal e o oblíquo, eles são praticamente a mesma coisa. A diferença está que o lançamento horizontal, eu tenho inicialmente eu lanço o corpo inicialmente com uma velocidade na horizontal, enquanto no oblíquo eu não vou lançar esse corpo na horizontal, eu vou lançar ele com um ângulo diferente de zero com a horizontal. Vai ser basicamente um lançamento como esse da foto, que é o rapaz arremessando uma bola de basquete, tá? Então, iniciando na primeira parte sobre o lançamento oblíquo, vou formalizar aqui um pouco o que é o lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo é um movimento cuja velocidade inicial de um corpo ela é diferente de zero e ela possui um ângulo diferente de zero com a horizontal. Por exemplo, essa moça que vai dar uma tacada de golfe. Essa bola ela vai sair voando dali de onde ela bater, ela vai ter uma velocidade inicial diferente de zero, que é o que faz ela sair do chão, e ela tem um ângulo diferente de zero com a horizontal também. Tá? Se o ângulo fosse igual a zero, a bola sairia rolando e isso não seria um lançamento. Então, para que seja um lançamento, o ângulo precisa ser diferente de zero. E uma coisa sobre o lançamento no geral, tanto o oblíquo quanto o horizontal, é que esse tipo de movimento é um movimento resultante de composição entre duas dimensões, duas direções. Uma direção horizontal e uma direção vertical. Inverti aqui, vertical e horizontal, tá? Então, quando a gente trabalha lançamento, a gente vai observar o movimento em duas dimensões ao mesmo tempo, a horizontal e a vertical. Como é que a gente trabalha isso? A gente vai separar, vai dividir esse movimento nessas duas direções. Quando a gente dividir, a gente percebe que na horizontal o comportamento desse corpo ele vai ser igual a um movimento uniforme. O que significa isso? Se eu pegar o vetor velocidade e dividir em duas componentes, uma horizontal e uma vertical, fazer a decomposição de vetores, que é o que a gente fez na aula de vetores passada. Se vocês não lembrarem, dê uma olhada lá. Quando eu fizer essa divisão, eu vou perceber que a velocidade, a componente horizontal da velocidade, ela não vai sofrer alterações, ela vai permanecer igual ao longo de todo o movimento. Se a velocidade permanece igual ao longo de todo o movimento, isso significa que aquele movimento é um movimento uniforme. Enquanto na vertical, a gente vai perceber que a componente vertical da velocidade, ela vai sofrer variações ao longo do movimento devido à aceleração da gravidade presente onde a gente faz esse lançamento. Então, se existe uma aceleração que é diferente de zero, a velocidade ela vai variar. Isso já categoriza o movimento variado. Além disso, a gente sabe que a aceleração da gravidade é uma aceleração constante. E se a aceleração é constante, o movimento, além de variado, ele vai ser uniformemente variado. Ele vai variar sempre de maneiras iguais, como a gente já estudou no movimento variado, tá? Então, parece confuso, vai dar um pouquinho de trabalho, porque agora a gente vai trabalhar duas dimensões ao mesmo tempo. Até então, a gente só trabalhou uma dimensão. A gente viu o movimento uniforme movimento uniforme e uniformemente variado na horizontal, ou na vertical, que era o caso da queda livre, e o lançamento vertical que a gente viu também no passado. Então eu vou esquematizar o lançamento que vai acontecer aí nessa imagem aí, tá? Vou manter esse gráfico e vou fazer algumas observações em cima desse gráfico, tá? Então,
Primeiro, notem o seguinte, eu tenho 5 instantes diferentes aqui, 1, 2, 3, 4 e o 5. Eu estou colocando 2 eixos, um horizontal e um vertical, x e y, tá? E eu estou colocando o instante inicial na origem desses 2 eixos. Lembrem que no movimento uniforme a gente via, ou até então a gente só via o movimento uniforme e o uniformemente variado em cima de uma reta. A gente dava só as posições de uma reta. Só que agora, como a gente está em 2 dimensões, a gente vai ter que usar esse eixo ordenado aí. Então a primeira observação que eu vou fazer é o seguinte. Notem pelo desenho que aqui o que eu tenho nesse instante inicial. Eu tenho a velocidade inicial aqui, que ela possui um ângulo alfa, que é diferente de zero, tá? E a velocidade está sendo representada por esse vetor azul. E eu estou decompondo ela. Eu tenho a componente vertical e eu tenho a componente horizontal dessa velocidade. Essas duas componentes, quando somadas, vão dar esse vetorzinho azul. Lembrem lá da soma de vetores, tá? Agora o que eu quero que vocês notem? Que enquanto o tempo passa do instante 1 para o 2, nota que a componente vertical ela reduziu de tamanho. Por quê? Porque existe aqui uma aceleração da gravidade que está fazendo com que essa componente vertical diminua, porque a componente vertical no momento inicial ela aponta para cima, enquanto a aceleração aponta para baixo. Então a aceleração, aqui eu vou ter uma desaceleração dessa componente, ela vai começar a diminuir de módulo. Então por isso que o vetor está diminuindo de tamanho, até que ele chega nesse ponto 3 aqui, que aí vai ser zerou. Então nesse ponto 3, eu já vou dando aqui um breve spoiler da coisa, vai ser a minha altura máxima, porque daqui a bola, o corpo não vai subir mais, porque a velocidade da vertical já zerou. E daqui para frente, a velocidade vai começar a aumentar de novo, porque a aceleração está agindo ainda. Então, na descida, o módulo da velocidade começa a aumentar. Vocês percebam que de 4 para 5, o módulo já aumentou de tamanho, tanto que a setinha já está maior, que é o que está acontecendo nessa ilustração. Já acabei de falar aqui que na altura máxima a velocidade vertical, né, a componente vertical da velocidade vai ser nula. A distância entre o ponto de lançamento, o 1 e o 5, essa distância é chamada de alcance, tá? E nesse ponto, né, a altura vai ser nula, porque significa que o corpo voltou ao chão novamente. A posição do corpo ela é determinada da seguinte forma. Como a gente trabalhava até então em uma dimensão, a gente pegava as posições na reta. A gente usava só aquela função das posições e obtinha o valor dessa posição. Como agora a gente tem 2 dimensões, a gente não adianta pegar só em um eixo, a gente tem que pegar nos 2 eixos. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, essa posição do ponto 3. A gente vai ter esse valor aqui em x e a gente vai ter esse valor aqui em y. Então quando a gente quer determinar a posição de um corpo, a gente tem que pegar as coordenadas x e y dele, porque estamos trabalhando em 2 dimensões, tá? Então, para o ponto 3 eu tenho esse x aqui, eu tenho esse y aqui. Para o ponto 2 eu tenho esse x daqui e esse y aqui, tá? E cada posição vai ter seu par x e y diferente. E por último, vocês percebam que em todos esses instantes, de 1 a 5, esse vetor velocidade ele é dado pela soma da componente horizontal e vertical, sempre. Então, ó, aqui, esse vetor V0 ele é dado por esse vetor mais esse vetor. Esse vetor V é esse vetor mais esse vetor. Aqui é só esse vetor, porque o da vertical é 0. Aí 4 é esse mais esse, e por aí vai. E isso acontece em todos os instantes, em toda essa trajetória. Aí agora fazendo um breve resumo aqui de tudo que a gente falou, vai ficar tudo bagunçado aqui, como se fosse uma chuva de ideias, né? E vai ser o seguinte. Lembrando que a velocidade vertical na altura máxima é sempre nula, é sempre igual a zero. Aqui nessa imagem está escrito d máximo, que seria a abreviação de distância máxima. Distância ou alcance máximo. Gente, o alcance máximo, ele depende só de uma coisa, ele depende do ângulo que a gente está lançando o corpo. Se a gente lançar, por exemplo, com um ângulo muito grande, o corpo ele não vai muito longe, ele vai muito alto, mas ele vai cair muito perto. Se a gente lançar com um ângulo muito pequeno, ele vai um pouquinho mais longe, mas ele vai cair muito rápido, porque ele está muito perto do chão. Então a distância, o alcance máximo que a gente tem,
é um ângulo que vai estar entre, aqui na meiuca, aqui, lá, ali entre, sei lá, 90 e 0, tá? Qual é esse ângulo? Não sei qual é esse ângulo, vou deixar para vocês tentarem pensar aí que ângulo é esse, ou pesquisarem sobre. Se não pesquisarem, em algum momento a gente vai ver que ângulo é esse. Se alguém tiver uma percepção boa, dá para saber qual é o ângulo enquanto eu estiver resolvendo um exemplo que eu vou resolver já já com vocês. Mas aí a pessoa tem que ter uma percepção boa, que dá para perceber na matemática da coisa qual vai ser o ângulo para obter o alcance máximo. Outra coisa aqui, a aceleração da gravidade, sempre vertical para baixo, nunca diferente disso. Notar que a componente vertical ela está diminuindo na subida e aumentando na descida. E por fim, o vetor velocidade ele é sempre resultante da soma dessas duas componentes, horizontal e vertical. Agora o exemplo. Então o exemplo ele tem bastante, a gente vai um exemplo simples, bastante simples, só que ele é simples, porém traz muito conteúdo para ser resolvido. Então ele precisa de muito conteúdo para ser resolvido. Existem bastante espaços para a gente resolver isso aqui. Parece complicadíssimo, mas não é complicado. A gente vai estar usando tudo que a gente aprendeu até agora, a gente vai usar tudo junto e misturado. Então dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas ele não é tão mais difícil assim. Então vou começar lendo aqui a questão. Então um projétil é lançado do solo com um ângulo de 30 graus, com a horizontal. E a velocidade inicial dele é de 80 metros por segundo. Esses são os dados e aqui são as perguntas. Eu quero saber quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima, eu quero saber qual é a altura máxima, eu quero saber quanto tempo ele gasta para chegar no solo, então ele vai subir, depois vai descer, eu quero saber quanto tempo demora para isso acontecer e eu quero saber o alcance, eu quero saber aonde ele vai cair. Então, estou ilustrando aqui o que seria esse exercício. Então, olha só, quando a gente trabalha em lançamentos, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a velocidade, que ela está inicialmente em 2 dimensões, vocês podem ver pela imagem aí, a velocidade aqui, ó, ela tem uma participação em x e em y ao mesmo tempo. Eu vou pegar essa velocidade e vou dividir ela em x e y. Por quê? Porque eu vou trabalhar eu vou trabalhar a horizontal e a vertical juntas. Mas o que eu vou fazer com elas? Eu vou separar elas na conta e vou ficar trabalhando com elas separadas. Mas eu vou trabalhar ao mesmo tempo, porém elas estão separadas. Dá para trabalhar com as duas juntas na mesma matemática? Dá. Vai ficar mais complicado? Vai. A gente vai fazer isso aqui? Não. Por quê? Porque isso não é matéria para o ensino médio, isso é matéria para o ensino superior. Tá? Então, vamos começar. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar a velocidade e vou decompor essa velocidade. Já está tendo na imagem aí a decomposição. Se vocês lembrarem da aula de vetores, se não lembrar, corre lá, a componente horizontal aqui nesse caso, ela vai ficar igual a V0 vezes o cosseno daquele ângulo θ, e a velocidade em y vai ficar igual a V0 seno desse ângulo θ. Então, olhando para Vx, a velocidade inicial é 80, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o exercício me fala que raiz de 3 eu posso usar 1,7. Então, quando eu resolver essa conta aqui, dá 68 metros por segundo. Então, minha velocidade em x é 68 metros por segundo. Em y, eu vou ter 80 vezes o seno de 30, que é meio. Então, essa conta aqui vai me dar 40. Agora eu vou passar para a segunda parte do problema, que é o seguinte. Como é um problema de cinemática, que mexe com posições, variação de posições, eu vou pegar as funções horárias desses movimentos. Então, eu vou obter as funções horárias para a horizontal e para a vertical. Agora que eu separei as velocidades, eu posso fazer isso. Eu sei que a horizontal vai ser um movimento uniforme. Então, se é um movimento uniforme, eu vou usar essa equação aqui. S igual a S0 mais V vezes T. Só que aqui no caso eu já estou colocando Vx, que é para dizer que é o x, tá? E a posição inicial vai ser 0, porque eu estou usando uma referência onde eu pus o corpo no ponto inicial. O ponto inicial está exatamente na origem dos eixos. Então eu posicionei meus eixos x e y de forma que o corpo ficasse na origem desse eixo, para facilitar a minha conta. Então minha posição inicial é 0. Então, substituindo o valor de V, sobra que na horizontal eu tenho esse comportamento aqui, essa função. Vou para a vertical. Para a vertical vou fazer a mesma coisa, só que a vertical, a equação é um pouco maior, né? Então, essa é a equação para a vertical. Estou colocando os índices y ali para dizer que é y. Só que o que eu vou fazer aqui? Como a vertical vai estar trabalhando com altura, eu vou fazer o que a gente tem o costume de fazer, que é colocar o h para a altura. Então, ó, a altura em y, estou colocando de h, a altura inicial h0,
O V0Y continua V0Y, faltou o Y aqui, perdão. A aceleração vai ser a aceleração da gravidade e só me resta agora substituir os valores. A velocidade inicial em Y, a velocidade inicial em Y é 40. Então, 40 vezes t. O g, ele vale 10. Aí 10 dividido por 2 dá 5. Só que olha aqui, eu estou colocando esse sinal de menos. Por que eu estou pondo esse sinal de menos? Vou voltar aqui no meu eixo. Olha a minha referência vertical. A minha referência vertical, ela está positiva para cima. Por ela estar positiva para cima, e eu sei que a aceleração da gravidade ela é vertical para baixo, a aceleração da gravidade ela aponta para o sentido negativo do meu eixo. Então, se ela está apontando para o sentido negativo do meu eixo, quando eu substituir ela na conta, eu vou ter que inverter o sinal da aceleração da gravidade. Então, se a aceleração da gravidade vale 10, só que ela aponta para o sentido negativo da minha referência, na minha conta ela vai entrar como menos 10. Por isso que aqui ficou menos 5. Porque eu substituí o menos 10, aí quando eu dividi menos 10 por 2, deu menos 5. Aí essa é a minha posição na vertical. Agora a velocidade, porque na vertical eu tenho a aceleração da gravidade. Então a minha velocidade ela vai respeitar essa função aí, v igual a v0 mais vt, mais gt, onde o g ele é negativo. Então vai ficar 40, que é a minha velocidade inicial em y, menos 10t. Então essas são as minhas funções. Agora que eu tenho todas as funções desse movimento para horizontal e para vertical, eu sei como a posição se comporta na horizontal e eu sei como ela se comporta na vertical. Assim como eu sei como a velocidade também se comporta na vertical. E eu posso responder tudo que a questão está me pedindo aqui agora. Então, o item A. O item A, ele me pede o tempo que o corpo demora para atingir a altura máxima. Então, eu estou observando a vertical. Eu não sei qual é a altura máxima, então eu não posso usar essa primeira função aqui, porque eu quero saber esse tempo, mas eu não sei quem é esse cara aqui. Mas se eu olhar para a função da velocidade, eu sei que na altura máxima, essa velocidade aqui ela tem que ser 0. Então eu sei que esse cara aqui vai ter que ser 0, só me resta saber o tempo. Eu vou usar a função horária da velocidade, porque eu sei essa informação a respeito da velocidade na altura máxima. Ela vai ser igual a 0. Então, 40 menos 10t vai ter que ser igual a 0. Resolvendo essa expressão aqui, eu vou ter que o tempo é 4 segundos. Então, 4 segundos é o tempo que o corpo vai demorar para chegar na altura máxima nessa situação. Agora, pulando para o item B, a altura máxima. Agora que eu sei o tempo que demora para chegar na altura máxima, basta eu pegar esse tempo e substituir nessa equação que me dá a altura do corpo ao longo do tempo. Então, é só eu substituir esse 4 em cima da equação. Então, essa é a equação aqui que eu tenho. Vou colocar o 4 no lugar do t. Então, vai ficar 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Então, essa conta aqui dá 80 metros. Então, a altura máxima vai se dar em 80 metros em relação ao solo. Passando para o item C. O item C, eu não preciso nem fazer conta no item C, porque é o seguinte. O tempo que o corpo demora para subir uma altura é o mesmo tempo que ele demora para descer essa altura. Então, se o corpo vai demorar 4 segundos para subir, ele vai demorar 4 segundos para descer. E o tempo gasto para atingir o solo vai ser o quê? 4 de subida mais 4 de descida. Então, vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, eu estou escrevendo aqui que o tempo total, que chamei de ΔT, ele vai ser igual tempo de subida mais tempo de descida. 4 mais 4. Então, o tempo gasto para atingir o solo é 8 segundos. Beleza? Por fim, eu posso calcular o alcance. O alcance, eu só posso calcular ele depois que eu souber o tempo que o corpo está voando, antes de ele tocar o solo, tá? Então, agora que eu calculei esse tempo, eu sei que ele é 8 segundos, é só eu pegar esse tempo e substituir na função horária da horizontal. Que aí eu vou saber qual é a distância que ele vai percorrer em 8 segundos. Então, substituindo isso lá, vai ficar S igual a 40... S igual a 68t, que é a função. No lugar de t eu coloco 8 e isso me dá 544. Então, nessa situação, eu sei que o corpo demora 4 segundos para atingir a altura máxima. A altura máxima acontece a 80 metros do solo. O tempo que esse corpo gasta para voltar ao chão é 8 segundos. E ele vai percorrer uma distância de 544 metros a partir do ponto de lançamento. Então isso vai bem, bem longe.
Muito, muito longe mesmo. Beleza? E aqui eu encerro a primeira parte, tá? Aí a segunda parte, lançamento horizontal, fica para o segundo vídeo. Vou cortar aqui, vejo vocês no segundo vídeo. Beijo!